Olá! Hoje a gente mergulha numa obra, assim, bem singular. Lira Imortal. São poemas, né? Apresentados como se fossem recebidos pelo Chico Xavier de espíritos de autores conhecidos. E são versos que tocam em temas bem profundos da existência. Exato. A nossa ideia aqui é, tipo, navegar por essa poesia toda e tentar pegar as ideias centrais sobre vida, morte, ciência e espiritualidade que aparecem ali. O mais interessante, eu acho, é a mistura de vozes, sabe? De estilos diferentes no mesmo lugar. Sim, é uma colcha de retalhos bem rica, né? De um lado, você tem umas reflexões sobre a condição humana, pintadas às vezes de um jeito bem pesado, quase um fardo, como naqueles poemas Alma Escrava, Carne, atribuídos ao Augusto dos Anjos. Sim, bem característico dele. E surgem uns lampejos de uma realidade espiritual mais alta, né? Em Alma das Almas, do Cruz e Souza, ou O Caminho da Luz, do Olavo Bilac, é um contraste forte. E falando no Augusto dos Anjos, talvez um dos contrastes mais gritantes venha daquele poema A Voz da Ciência. Ali o ser humano é descrito de forma bem materialista, né? Quase um mecanismo feito de ossos. Uma visão que o poema liga à academia. Pois é. Como que essa visão tão crua se encaixa no resto? Olha, e aí que está o ponto interessante, eu acho. É justamente essa tensão que parece ser central na coletânea. Essa visão materialista, ela convive lado a lado com uma afirmação muito forte da alma imortal, da vida depois da morte. Tem poemas como Mortos Não, que seria do Antero de Quental, e 2 de Novembro, do Alfonso Guimarães, que batem muito na tecla da continuidade, sabe? A ideia é de que os mortos, na verdade, não estão mortos. Continuam existindo, né? Isso, estão em outra dimensão, mas ainda ligados. É como se essa crueza materialista servisse por contraste para realçar ainda mais a esperança na transcendência. Entende? Entendi. É uma dinâmica interessante mesmo. E onde que entram Jesus e o Evangelho? Mencionados em alguns poemas, tipo os do João de Deus aos Espíritas com o Evangelho. Qual o papel deles aí? Então, nesses poemas, Jesus e o Evangelho aparecem como um farol, um guia seguro para a perfeição, para a sabedoria, especialmente no meio do sofrimento, né? E o Espiritismo mesmo é apontado de forma bem clara. Por exemplo, em Espiritismo 1 e 2, também do João de Deus, e Luz Redentora, do Casimiro Cunha, como esse refúgio, uma ilha da bonança, um porto amigo para quem está sofrendo. Ele oferece uma lente, né, para entender a dor e também acena com a esperança da evolução pela reencarnação. Aliás, a reencarnação, o Augusto dos Anjos fala disso diretamente em Reencarnação e Renascer. É mesmo. Sim, mas com aquele peso dele, né, ao descrever a volta para a carne. Ele chama o corpo de vaso tenebroso e repugnante. É forte. Nossa, pesado. Mas mesmo com essa visão, às vezes, dura da vida aqui na Terra, parece que tem um chamado para agir, né? Não é só consolo. Tem sim. Poemas como Aos Trabalhadores do Evangelho, Exortação aos Espíritas, do Guerra Junqueiro, eles chamam para a caridade, para o trabalho no bem. Exatamente. Não é uma mensagem só de consolação passiva, de jeito nenhum. E aí, amarrando as pontas, né? A coletânea parece construir uma narrativa coesa, apesar das vozes diferentes. A vida na Terra aparece como essa travessia difícil, um exílio, como diz o Cruz de Souza em Degredados, mas com um propósito de evoluir. Um propósito. Isso. E esse caminho seria iluminado pelos princípios cristãos e pela compreensão espírita, da imortalidade, da lei de causa e efeito. A matéria, como naquele poema A Matéria, do Augusto dos Anjos, é vista como essa casca temporária, às vezes dolorida, mas que envolve o espírito imortal na jornada dele. Então, para resumir a essência, Lira Imortal nos dá um mapa poético da visão espírita sobre a jornada humana. É isso. Uma passagem da alma pelos desafios aqui da Terra, buscando a luz. Exato. E usando a fé, a esperança, a caridade como bússola, né? É uma tentativa de dar sentido para o sofrimento e de ir além da morte física como um fim. Perfeito. E fica uma reflexão interessante no ar, né? Diante desse contraste tão marcado, principalmente nos poemas atribuídos ao Augusto dos Anjos, entre essa descrição quase, repulsiva do corpo,
da matéria, ele chega a falar ri corpo humano, esquálido fantasma, e do outro lado a celebração do espírito, da vida futura. Fica a pergunta, como essa visão sugere que a gente encontre significado e propósito durante a vida na carne, nesse invólucro descrito às vezes de forma tão negativa, antes da libertação final? É uma ótima questão para a gente continuar pensando, né? Bom, se essa nossa exploração de Lira imortal fez sentido para quem está ouvindo, ou se despertou alguma curiosidade, quem sabe compartilhar esse conteúdo com mais alguém. Fica a dica.